Um foguetinho persegue um avião, ambos com velocidades constantes e mesma direção. Enquanto o foguetinho percorre 4 quilômetros, o avião percorre apenas 1. Admita que, em um instante T1, a distância entre eles é de 4 quilômetros e que no instante T2, o foguete alcança o avião. No intervalo de tempo T2 menos T1, a distância percorrida pelo foguete em quilômetros corresponde a aproximadamente quanto? Olá, crianças, sou eu, BF, de novo. Vamos lá, então, resolver essa questão muito maneira, questão antiga não, mas uma questão do vestibular na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sempre apresenta questões muito legais, muito interessantes. Aqui é um problema de encontro, então, até aqui, nenhuma novidade. Problema de encontro são problemas bastante comuns dentro de cinemática. Então, o que acontece num problema de encontro que é interessante a gente sempre lembrar? Quando você combina com alguém de se encontrar no shopping, você está partindo de uma posição inicial, que é a sua casa. Seu amigo, ou sua namorada, seu namorado, está partindo da casa dele. Então, outra posição inicial. Cada um vai percorrer o seu caminho, cada um vai fazer o seu caminho, mas no final da brincadeira, o que você e seu amigo vão ter em comum quando se encontrarem no shopping? Primeiro é o tempo, né? Porque o tempo é igual para todo mundo, né? E depois é a posição final, que a posição final, tanto de você quanto do seu amigo, vai ser o shopping, certo? Então essa é a grande sacada de problema de encontro. No problema de encontro, sempre a posição final de um vai ter que ser igual à posição final do outro. Eles vão estar no mesmo lugar. Concorda comigo? Mas antes, vamos montar aqui o que o probleminha está falando. Fala o seguinte, olha, foguete persegue o avião, ambos com velocidade constante. Admita que em um certo instante, T1, a distância entre eles é de 4 km, o foguete alcança o avião. Então, obviamente, o avião está na frente, tá? Vou representar aqui o avião como uma bolinha. O avião está na frente, foguete está atrás. Ambos estão andando na mesma direção e sentido. Isso é super importante, porque a gente tem que se preocupar com o sinal da velocidade, tá? Aqui, nesse caso, a gente, mesmo que você não prestasse atenção nisso, o sinal das velocidades são positivos. Por quê? Porque eles estão andando na mesma direção e sentido. Mas pode acontecer de ter um caso, por exemplo, do avião estar indo na direção do foguete, no sentido contrário. Aí, nesse caso, uma velocidade teria que ser positiva e outra negativa. Então, atente para esse detalhe para não errar, tá? E a distância inicial entre esses caras é de 4 km. Certo? Agora, bom, eu tenho que definir minhas posições, né? Você vê que isso aqui você não é um probleminha onde você tinha uma reta desenhada, aí ele falou que fulaninho estava na posição 1 ou estava na posição 5, então aqui você define. Então, muito interessante, né? A gente definir, por exemplo, a posição inicial do foguete como 0, né? Posição inicial do foguete, 0. Nada impede que eu defina a primeira posição inicial como 0. Eu posso definir o número que eu quiser, desde que, obviamente, a posição inicial do avião vai ser 4 km em relação a essa, né? Então, se eu escolhi a do foguete como 0, naturalmente, a posição inicial do avião vai ser quanto? 4, né? Se eu tivesse escolhido aqui como 10, aqui deveria ser 14. Tá? Mas como o número 0 é um número bacana de se trabalhar na matemática, de se fazer conta, né? A gente vai escolher o 0, tá bom? Então, beleza. O que mais? Agora tem uma coisa legal nesse problema, que é diferente de muitos problemas que aparecem por aí. Repara que ele não falou efetivamente qual é a velocidade do foguete e a velocidade do avião. Aí você vai, mas Bevinho, caramba, e agora? Eu vou precisar dessa velocidade. Realmente, você vai precisar dessa velocidade. Mas aqui ele deu um dado que vai ajudar a gente a determinar uma relação entre a velocidade desses caras. Que é o seguinte, ele está falando, olha só,
enquanto o foguete percorre 4 quilômetros, tá? Então, ó, o foguetinho aqui vai andar 4 quilômetros. Enquanto o foguete faz isso, o avião só anda 1. Ou seja, o foguete está sempre andando uma distância 4 vezes superior a que o avião anda no mesmo intervalo de tempo. Poxa, mas o que é velocidade? Velocidade é exatamente o quanto você se desloca em função do tempo. Carambolas, mas o tempo aqui é igual para os dois, tá? Ou seja, no mesmo intervalo de tempo, você vê que o foguete anda 4 vezes mais do que o avião. Mas aí você é inteligente. Olha o que você vai perceber. Opa, peraí. Então, velocidade e distância são duas grandezas o quê? Diretamente proporcionais, né? Velocidade está desse lado da equação em cima e a distância está do outro lado da equação também em cima. Então, quanto maior a distância percorrida, isso, claro, no mesmo intervalinho de tempo, a velocidade também vai ser maior, certo? Então, peraí, se o foguete está andando, ele anda 4 vezes mais de distância do que o avião, o que a gente pode falar da velocidade do foguete em relação ao avião? Que a velocidade do foguete, obviamente, vai ser 4 vezes maior que a velocidade do avião. Olha que maneiro. Claro, no mesmo intervalo de tempo, o avião anda 1, o foguete anda 4. Então, velocidade e distância são diretamente proporcionais. Quanto maior a distância que o cara andar, mais velocidade ele vai ter. Óbvio, você vê isso no dia a dia. Então, nesse caso, o foguete anda 4 vezes mais, significa que a velocidade do foguete é 4 vezes a velocidade do avião. Olha que maneiro. Então, muito boa essa questão, porque ele não deu as velocidades diretamente, mas a gente podia interpretar e achar uma relação entre as velocidades que a gente vai precisar disso. Agora, como é que a gente termina? Como é que a gente... Na verdade, termina não. Mas como é que a gente começa a matar uma questão de encontro? Aquilo que a gente falou no início do vídeo. Quando você se encontra com o seu amiguinho, o que vocês têm em comum? A posição final, né? Então, eu posso dizer que a posição final do foguete vai ser igual à posição final do avião. Então, essa é a frase que vai ajudar a gente a derrubar a questão. Agora, como é que a gente vai determinar esses S's, essas posições finais? Aí você aprendeu lá no movimento da vaquinha, no movimento uniforme, que quando a velocidade for constante, e aqui é constante, essa equação aqui é regida pelo sorvete. Lembra do sorvete? Delícia. S igual a S0 mais VT. Essa equação aqui é a equação mãe de Ná, a equação para você prever o futuro. Então, se você sabe qual é a velocidade que você tem, que é constante o tempo inteiro, e se você sabe de onde você partiu, em qualquer tempo que você quiser, você descobre a posição que você vai querer, que você vai estar. Então, a gente vai fazer isso, vai montar sorvete para o foguete, vai montar sorvete para o avião e depois substituir aqui dentro, como a gente resolve aí probleminhas de encontro, tá? Então, vamos lá, foguete. Posição final dele vai ser posição final do foguete, né? Que é a mesma posição quando ele se encontrar com o avião. A posição inicial do foguete qual é? 0, né? Que a gente definiu como 0. Mais a velocidade do foguete. Só que a velocidade do foguete, olha, é 4 vezes a velocidade do avião. Então, já vou substituir direto, tá? Então, 4 vezes a velocidade do avião vezes o tempo. Que é um tempo qualquer que eu não sei quanto vale, tá? Bom, agora para o avião. Para o avião, aqui vai ser a posição final do avião. A posição inicial desse avião é 4, tá? 4 quilômetros. Mais a velocidade do avião, que eu não sei, vezes o tempo. Pronto, montei as duas equações que vão prever o futuro, né, da posição do avião e do foguete. Poxa, mas agora eu sei que essas posições finais são iguais, né? Essa foi a primeira frase matemática que eu escrevi. Então agora eu vou substituir aqui, ó, o sorvete do foguete e vou substituir o sorvete
do avião. Show? Então aqui do lado esquerdo, sorvete do foguete, 0 morreu, né? 0 mais, o 0 morre, então fica 4VA vezes T. É igual à posição final do avião, que vai ser 4 mais VAT. Tá? Não se assuste. Befinho, tem duas incógnitas ali. Ai, meu Deus. Calma, fica tranquilo. Então, olha só. Vamos passar esse VAT para o outro lado. Ele é mais, vira menos, né? Então, 4 VAT menos VAT é igual a 4. Tá? Eu tenho velocidade... Não tenho a velocidade do avião. Então, 3 VAT é igual a 4. Então, agora vamos deixar o tempo, porque o tempo não interessa pra gente, concorda comigo? Porque, olha só, ele pediu exatamente qual foi a distância percorrida pelo foguete nesse intervalo de tempo inicial e intervalo de tempo final, até o encontro. Então, o tempo não interessa para mim. Então, por isso que eu isolei o tempo. Agora, para descobrir a posição, o que eu faço? Agora, eu retorno para uma das posições da mãe de Ná, que prevê o futuro. Poxa, se eu quero saber qual é a posição final do foguete ou a posição final do avião, que são iguais, eu pego esse tempo, que esse tempo aqui é o tempo que eles vão se encontrar, tá? Então, vou pegar esse tempo que eles vão se encontrar e substituir. Mas é que tá o grande lance. Tanto faz, você pode substituir na do foguete e no avião, porque a posição final dos dois caras são iguais, né? Então, tanto faz você substituir aqui e aqui que você vai encontrar a resposta. Então, vamos fazer isso. Deixa eu apagar aqui. Tá? Vou fazer de uma, depois você pode substituir. Vou substituir na do foguete, tá? Mas depois faz como exercício aí, substituindo do avião, que você vai ter que encontrar a mesma resposta. Porque os caras se encontraram na mesma posição final. Então, beleza. A posição final do foguete, que é a mesma do avião, é igual a 0, 0 não conta. 4 vezes VA, vezes o tempo que esse encontro vai acontecer. Que foi quanto? 4 sobre 3VA, tá? Então, 4 sobre 3VA. Aí é aquela coisa, nunca se assuste, que olha só, o VA aqui vai embora, ó. A gente não precisa dele, ó. Então fica o que aqui? 16 sobre 3, né? Então vai ficar SF igual a 4 vezes 4, 16. 16 sobre 3. Isso aqui dá 5,3, é isso? E é isso. Vai dar quebrado, obviamente, tá? Vai dar uma dízima. Mas, arredondando aí, a resposta seria... Até porque a questão pediu aproximadamente. Então, aproximadamente, a resposta vai ser 5,3, letra B de bola. Sacaram a ideia? Então, uma questão muito boa, né? Primeiro que você não tinha aí o lance das velocidades, né? Outra coisa, que eu botei as velocidades todas positivas, né? Por causa daquilo que a gente falou, né? Eles estão andando na mesma direção de sentido. Se o avião estivesse andando para lá, por exemplo, o avião teria que ter uma velocidade negativa. Então, seria menos aqui, tá? Então, cuidado com esses pequenos detalhes aí quando você resolver a questãozinha aí de encontro. Show de bola? Então, muito tranquilo, muito suave. Muita tranquilidade, e eu tenho certeza que você vai arrebentar na sua prova, no seu teste, no seu vestibular, e vai falar para o seu professor, aqui não, queridinha, aqui você vai arrebentar porque você está nos esperando, e aqui é a melhor maneira de você aprender é isso, é exercitando. Um grande beijo, até a próxima.